Você quer fazer dinheiro com o IA, certo? Esqueça hacks e segredos. A verdade é que existem apenas dois pilares: vender e construir. Você pode ser um gênio em vendas, mas se o seu produto não se sustenta, isso é péssimo para os negócios. E você pode ser um gênio tecnicamente, mas se você não cria de fato um produto e o coloca na rua, você na verdade tem um hobby, e um hobby caro. O elo que une esses dois mundos e que transforma promessas em produtos e hobbies em impérios tem um nome. Ele se chama engenharia de IA. E quer você seja vendedor ou construtor, entenda uma coisa: engenharia de IA não é mais opcional. Na verdade, ela é a única regra do jogo. Algumas semanas atrás eu li esse livro aqui e tive alguns insights. E um deles foi o seguinte: de um lado, existem pessoas de fato bem intencionadas e que querem construir com IA, que querem fazer dinheiro com IA, mas acreditam que existe algum método mágico ou é algum tipo de sorte. E existe o outro lado das pessoas que têm a informação correta e estão agindo de acordo. Então, esse vídeo eu vou explorar esse livro aqui um pouquinho, mas eu não vou entrar em detalhe capítulo por capítulo. Eu já fiz isso lá na Rock Pro. Eu criei um resumo comentado à medida em que eu fui lendo ele, estudando, pegando minhas anotações. Eu fui fazendo esse post aqui, na verdade, né? Então demorou um pouco para eu fazê-lo. Mas além do comentário sobre o livro em si, né, com uma linguagem mais natural, eu coloquei alguns exemplos para você entender de fato como funcionam na prática as coisas. Então tá bem interessante. Se tiver interesse, vai lá, e se tiver interesse, achar o texto interessante, etc., recomendo a compra do livro original, beleza? Show de bola. Então vamos continuar aqui, tá? Antes de eu entrar no livro em si, eu preciso explicar algumas coisas, tá? Dinheiro com IA, tá? Onde os iniciantes se perdem? Frequentemente eu falo com pessoas aqui, muitos de vocês que falam comigo me viram aqui no YouTube e tal. Eu troco ideia com um monte de gente ao longo da semana. E tem um padrão, claro, cara, que eu observo, que é o seguinte, tá? Se você quer fazer dinheiro com IA, seja criando um produto, um serviço, etc., ou seja, trabalhando para alguém, você precisa ter ativos básicos, tá, cara? Ativos básicos, tá? O primeiro é relacionado a um produto e serviço e o outro é relacionado a vendas, tá? Acontece que, se você começar a mergulhar nesse mundo, você vai ver que as pessoas não gastam tempo suficiente no produto e serviço, ou melhor, não gastam tempo suficiente em relação ao conhecimento sobre produto e serviço. E qual conhecimento é esse aqui? O que envolve? Você precisa conhecer o teu cliente, você precisa conhecer o problema, você precisa conhecer a solução e você precisa conhecer a operação. Acontece, cara, que a maioria das pessoas não quer investir na operação, principalmente, né, no produto, em criar o produto de fato, porque foi vendido a ideia de que IA é fácil, que ser técnico é coisa de bobão, que entender tecnicamente do que acontece é uma perda de tempo e que a grande vantagem, a grande malandragem é você vender, né? Quando, obviamente, vender é importante, mas vender não é a única coisa que você precisa, beleza? E o que acontece? Esses caras aqui geralmente vão falar para você isso e vão falar assim, ó, eu vendo a pá, tá? Tá todo mundo querendo ouro e eu vendo a pá. Eu sou o grande malandrão, tá? Acontece, cara, que a pá que você está comprando é uma pá de plástico e esse é o problema. Você vai notar que se você desenvolve um produto de fato que ajuda as pessoas a resolver o problema delas, tá? O produto precisa ser perfeito? Precisa ser tecnicamente primoroso? Obviamente não de início, e nenhum produto é perfeito, nunca vai ser perfeito. Mas você precisa de meios para que o seu produto melhore ao longo do tempo. Essa é a brincadeira. Você não quer vender para alguém para tirar vantagem, você quer vender alguém para ajudá-lo, tá? E à medida em que você ajuda o teu cliente, você faz mais dinheiro. A matemática é simples, a gente não está aqui para explorar o cliente, a gente está aqui de fato para ajudar o cliente. E no nosso caso aqui, a gente está fazendo isso com o IA, tá? A gente está fazendo isso com o IA, beleza? Então, vendas. O que você vai fazer?
Você precisa vender, tem técnica, tem jeito, tá? Tem atração, conversão, relacionamento. Eu não vou falar disso aqui hoje, mas se você tiver interesse, eu posso falar a minha perspectiva sobre isso aqui. E vamos focar nisso aqui, porque isso aqui, cara, é a chave que vai te desbloquear para tudo, tá? Ah, Ronald, mas eu não sou técnico, tarará. Você tem que entender disso aqui, cara. Isso aqui é o coração da tua empresa, tá? É ele que faz o sangue circular, não adianta. Você pode fazer venda, pode fazer atração, e se isso aqui for ruim, o teu cliente vai sair, cara. Não tem o que fazer, tá? Aí você vai ter que sempre inventar uma venda mais espetacular, vai ter que criar mais uma história, etc, etc. Quando, na verdade, isso não vai ser sustentável ao longo do tempo. E eu imagino que você não queira isso. Beleza? Então, show de bola. Então, a gente já falou desses conhecimentos básicos. Deixa eu apagar esses caras aqui todos. E vamos continuar aqui, prosseguir no nosso vídeo, tá? Então, como que a gente resolve esse problema aqui da entrega, da operação e da sustentação, tá? Esse é um conhecimento chamado engenharia de IA, e ele é um termo relativamente novo, mas ele já estava aí há um tempo, porque essa indústria de IA ela já existe há muito tempo, tá? Nesse livro especificamente, a autora fala o seguinte, engenharia de IA é pegar esses modelos que já existem, esses modelos grandes, né, de linguagem, e construir em cima deles, tá? Existe uma diferença entre engenharia de IA e engenharia de machine learning. Você pode pensar no seguinte, engenharia de machine learning são os caras que estão criando modelos, isso já existe há um tempo, né? Você criar um modelo específico para a sua empresa, por exemplo, detecção de fraude, né? É um modelo de machine learning, você vai precisar de técnicas de machine learning para criá-los. Engenharia de IA se ocupa em pegar esses modelos que já estão feitos, nesse nosso caso, esses modelos fundamentais, né? Como OpenAI e tal, e construir em cima deles. E para isso, cara, existem técnicas, tá? E esse é a grande X da questão. Deixa eu voltar para cá, tá? Esse é o grande X da questão. Aqui, esse conhecimento aqui, se você for no LinkedIn, em qualquer lugar, eu te convido a ir lá, procura lá para o engenheiro de IA, cara, vê o salário. Você acha que todas as empresas, se puder, bota pesquisa americana, tá? Vai lá ver. Você acha que todas as empresas, elas são bobonas? E você é que descobriu que, na verdade, você pode ficar rico com IA só com no-code, cara? É sério mesmo, né? A realidade, cara, às vezes é inconveniente para a gente no início, mas a gente pode se adaptar e a gente pode lucrar com ela. Existe aqui uma grande oportunidade para você fazer dinheiro. Pelo seguinte, outra coisa que é comum das minhas conversas com as pessoas, fala assim, eu vendo IA para, para clínica médica, e tem um cara que fala de IA aqui que eu vejo, que ele não sabe nada de IA e ele fala que vende muito. O que você vai fazer, cara? É muito simples. O muro está bem baixo, cara. Você vai se tornar melhor do que ele nisso aqui, o que não é difícil, tá? Você vai entender melhor do que se trata, e aí você vai aprender engenharia de IA, tá? E você vai aprender minimamente a fazer atração, tá? E você vai aumentar o nível de qualidade da tua área, tá? Então, se você tem um produto sobre clínicas, né? Você não vai falar que você é o cara de IA, você não vai ficar mostrando o código para o teu cliente. Você vai aprender a falar a língua do seu cliente e vai mostrar como o teu produto ou serviço beneficia ele. É simples assim, cara. Você não precisa inventar história, tá? Essa ideia de venda forçada, espetacular, cara, não vai te sustentar, tá? Então, você pode muito bem gastar energia com o teu produto e serviço. Ronald, eu preciso implementar tudo? Não, obviamente não. Você pode ter uma equipe, você pode contratar gente para fazer. Mas você tem que entender o que você quer, aonde estão os limites, aonde vai estar o gasto, tá? Senão você vai ser enrolado. Eu pego clientes aqui na minha agência que chegam até mim com a ideia de produto, tá? E eles não têm a mínima ideia de quanto vai custar, tá? Então ele chega com um sonho grande e de repente esse sonho dele está grande demais para o orçamento que ele tem. Então, se você aprender isso aqui, você não vai ter mais esse problema, você vai conseguir andar muito mais rápido. Então vamos lá, vamos falar de 2 pilares que você deveria prestar atenção a partir de agora, tá? Segundo livro, tá? E como eu falei, todos os capítulos estão aqui comentados, e se você tiver interesse em ler lá, esses são 3 pilares que eu acho fundamentais aqui do livro, que são muito interessantes. Beleza. Pilar 1, pense em sistemas e não em modelos. Eu já falei isso aqui outras vezes, tá? O modelo todo mundo tem acesso, tá? Você não tem nenhuma vantagem competitiva em relação a ninguém se você só pega um modelo, usa ele e entrega. O que você precisa
vantagem competitiva no seu sistema. Pense que estamos numa corrida e que todos os carros têm acesso ao mesmo motor. O seu diferencial vai ser a equipe que você tem e o carro completo que você constrói. Você tem que entender como constrói esse carro e não como constrói necessariamente o modelo. Você tem que entender como o modelo funciona, qual é a capacidade que ele pode te entregar e, então, construir a máquina em cima desse motor, ok? Então, toda vez que sai um modelo novo, por exemplo, as pessoas ficam assim, ai meu Deus, agora o novo cloud, novo Google, novo... Cara, não é sobre modelo, cara. Obviamente, a gente fica atento, né? É a nossa indústria, a gente fica de olho no que está acontecendo, mas uma vez que você tiver um produto rodando, por exemplo, você não precisa saber se lançou um modelo novo necessariamente na hora que lança, porque você não vai trocar o que está funcionando por algo novo do nada, sem nenhum teste, e a gente vai falar disso agora, tá? Troque achismos por métricas. Isso tudo que eu estou falando aqui, cara, está no livro. E você vê assim, Ronald, é exatamente o discurso que você fala aí, muitas vezes, já vi você falando várias vezes. Exatamente, cara. A indústria está convergindo para algum lugar. Todos esses livros aqui de IA, geralmente eu leio quase todos, tá? Quase todos. Tem uns que são bem difíceis de digerir. Por exemplo, essa área, ela anda muito rápido, então se você lê um livro de 2 anos atrás, pode ser que ele já esteja defasado e você não se sente motivado para continuar lendo, né? Mas esse aqui, especialmente, ele é um livro conceitual, muitas das vezes. E eu recomendo, se você quer entrar nessa área, independente do teu nível de conhecimento técnico, que você o leia. Se não quiser, tá lá o resumo, tá? Troque achismos por métricas, tá? O que isso aqui te traz, tá, cara? O que a métrica te traz? Te traz um meio de medir, tá? Um meio de gerenciar. E se você não pode gerenciar, se você não pode medir, você não tem um produto, cara. Você tem uma tentativa, um sonho, uma promessa, uma ideia, mas você não vai conseguir, de fato, escalar de maneira saudável. Você não vai conseguir fazer com que o seu produto melhore. Pelo seguinte, se você não sabe qual é a porcentagem de resolução que a tua IA está entregando, como que você vai medir? Como que você vai fazer assim, ela está fazendo 70% das vezes, como que eu chego a 75%? Você não vai saber, você simplesmente está se preocupando com o quê? Vou botar mais cliente para dentro, vou vender. Cara, tem que vender. Sua venda tem que ser forte, mas o seu produto também tem que ser forte, tá? Essas coisas se conversam. E aqui eu botei relacionamento fora da engenharia de IA, mas na verdade o teu produto tem uma grande relação com retenção, tá? Muitas das vezes é muito mais barato e lucrativo, sua margem é maior se você tem uma boa retenção do que se você está gastando em atração, porque em última instância aqui o que você vai fazer você vai rodar um monte de ad, tá? Para o teu produto se sua retenção não for alta. E você vai gastar um monte de dinheiro aqui, tá? Um monte de dinheiro, cara. Tráfego pago muitas das vezes não é barato, tá? E quanto mais você fizer, menor a eficiência tende a ser, tá? Quanto mais dinheiro você bota aqui, menos cliente você vai ter por real que você bota, tá? E, de repente, você pode investir aqui na tua retenção ou na tua qualidade, de modo que você vai aumentar consideravelmente o valor do seu produto, o valor do seu time, o conhecimento que você tem. Então, cara, não tem por que não investir nesse tipo de conhecimento. Ronald, mas é um termo técnico. Cara, essa é uma área técnica, cara. Eu não sei o que vocês ainda não entenderam disso, tá? Nós estamos na era digital, a era ditada pelos computadores. Você está tentando empreender no meio digital, você deve se tornar o mestre dos computadores, cara. E como que a gente fala com o computador? Com código, cara, tá? Não, eu vou usar low code. Existe um código por trás do que você está usando, só que você não tem controle nenhum. Você não sabe o que está acontecendo. É isso que você quer para você? Provavelmente não. E é por isso que todas as empresas não usam low code que constrói produtos. Elas fazem código. Elas têm um time de engenharia, tá? Engenharia, cara, não é sobre fazer código apenas, tá, cara? Código é uma das partes da engenharia. E quanto mais você sobe nessa indústria, menos código você faz. A real é essa, né? Ou menos preocupação com o código você tem o tempo inteiro, né? Da vírgula. Você pensa em resolver problemas e depois, obviamente, você pensa em otimizar, tá bom? Latência, tá? Qual é a média, qual é a velocidade que a tua resposta da tua IA chega ao teu cliente, tá? Você não sabe responder isso. Correto? Provavelmente. Você precisa ter uma métrica para responder isso, tá? Você precisa saber se
a média das respostas, por exemplo, caiu. E aí você precisa saber por que está acontecendo. Isso é importante. Isso é o mínimo para você sustentar e para você operar, tá? E para você entregar também, beleza? Custo por conversa. Então, teu cliente entra lá, você tem um chatbot, teu cliente entra, conversa. Quanto custa aquela conversa? Tá? E isso aqui vai para os meus amigos empreendedores também. Se você consegue estimar um custo da conversa, você consegue chegar para o teu cliente e vender, cara. Olha só, cada conversa vai te custar 50 centavos, tá? O teu cliente precisa entender essas coisas. Ele não vai falar isso aqui. Quem fala aqui é você, porque você é o cara da área. O teu cliente fala essa linguagem aqui. E cabe a você traduzir isso aqui, né, a robustez do teu produto na linguagem que o teu cliente vai falar. E aqui entra atração e conversão. Beleza? Último pilar. Abandone mágica. Adote método. Isso aqui é interessante. Deixa eu abrir aqui. Pelo seguinte, existem muitos métodos possíveis, tá, caras? Deixa eu abrir, que tem 2 links aqui, tá? Agora, por exemplo, aqui nesse blog, tá? Ele fala como construir agente. E aí ele traz um método. E por que você quer um método? Nós tendemos a ter muitas ideias. E quanto mais a gente fica fascinado com IA, mais ideias a gente tem, né? Tive uma ideia genial, vou mudar o mundo com o meu produto. Beleza, cara, show de bola, tá? Ótimo, ter ideia é excelente. É muito ruim quando a gente não consegue ter ideia nenhuma, não consegue ver problema nenhum, tá? Só que essa ideia precisa passar por um filtro, porque nem toda ideia vale a pena implementar, nem toda ideia vale a pena você gastar dinheiro, nem toda ideia vale a pena a energia que você vai botar para espremer o suco dela, tá? E o método entra exatamente aí. Ele entra para te ajudar a definir... Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Ele te ajuda a definir, tá? E também te ajuda a implementar, que é a parte muito importante. E você vê aqui que o curioso a definição do que você vai fazer, ele bota aqui em mais ou menos 2 semanas, tá? Design, 2 semanas, tá? Construir o MVP, o prompt, apenas o prompt, você não está construindo a solução completa, mas 2 semanas. Depois construir a estrutura onde o seu agente vai operar, as conexões, parará, de 2 a 3 semanas, tá? E aí depois ele vai indo lá para 1 mês e tal, e depois só ele vai para deploy. Você vê que a cultura hoje você precisa ser muito rápido com a gente. Cara, você não precisa ser rápido, você precisa andar na direção certa, tá? Cada passo que você dá na direção certa é muito mais proveitoso do que você ser rápido na direção errada. Isso é óbvio, tá? Você não precisa ter essa pressa final de, ai meu Deus, não, cara. Você precisa começar a andar na direção certa. Se todo dia você anda na direção certa, nem que seja um pouquinho, ótimo. Se você consegue somar direção certa com velocidade, aí excelente. E você vai conseguir esse nível de velocidade e direção certa à medida em que você faz, à medida que você ganha experiência e à medida em que você se acostuma com os termos, com os nomes e com o problema que você está resolvendo. Você entende o teu cliente, você entende o problema que ele tem e você entende como fazê-lo, cara. Você não tem como sobreviver nessa área se você não entender engenharia de IA. Beleza? Outro método. Eu estou fazendo um curso lá para a comunidade que é exatamente criar agentes de IA desde a ideia até chegar na nuvem, né? E é bem parecido com aquele organograma ali, na verdade, tá? E aí o que a gente está usando lá é esse framework aqui, tá? Ideia, a gente define a ideia, tá bom. Eu tive uma ideia aqui de fazer um agente SDR, sei lá, né? Que é o mais comum. A gente define o que esse agente SDR faz. No nosso caso aqui, a gente está construindo um agente para um CRM, tá? A gente define literalmente, a gente não deixa ambíguo o que ele faz. A gente cria a modelagem do banco de dados, tá? Como esse banco de dados se parece, como esse agente guarda informação e pega informação, tá? A gente cria as ferramentas. As ferramentas são fundamentais para qualquer agente de IA e qualquer solução de IA que a gente está fazendo, porque a gente vai eliminar a parte probabilística e vai também adicionar elementos determinísticos, tá? A gente cria testes para essas ferramentas. E aí só finalmente a gente começa a se preocupar com o nosso agente, tá? Então, esse aqui é um framework que você pode seguir, por exemplo, mas você precisa de alguma linha a seguir, cara. Você não vai tirar a ideia da tua cabeça do nada e vai simplesmente achar que vai funcionar. Porque pode ser que você chegue aqui, gaste tanto tempo com o seu agente tentando ser rápido, quando na verdade a tua ideia ou a tua definição está muito vaga, e aí você vai ficar botando culpa que esse framework não funciona, que eu preciso de um framework melhor, que na verdade eu preciso de um banco de dados, sei lá o que eu vi. Cara, você não precisa, você tem tudo, cara. Você tem tudo, tá? O perigo é você, tá? Você tem tudo na tua mão.
A questão é, você tem que passar por um processo, tá? Você tem que abraçar o processo, confiar no processo. Então, você vai conseguir criar. Obviamente, quanto mais você fizer, melhor. E quanto mais você persistir, mais alto você vai voar e você vai se diferenciar, cara. A área ainda está no começo, cara. A gente teve a primeira geração das pessoas vendendo IA e tal. Você tem uma oportunidade enorme, cara, de se diferenciar, porque as pessoas não têm esse conhecimento aqui, cara. Não tem, tá? Vender, você pode aprender a vender com um cara de outra área. A venda é parecido, tá? Mas esse conteúdo aqui, esse conhecimento aqui, cara, é onde está teu tesouro e você deveria respirar isso aqui de fato se você é uma pessoa séria em fazer dinheiro com IA. Ronald, como que você sabe isso? Porque é exatamente o que eu faço. E eu vejo o resultado das pessoas que também estão aplicando isso aqui ao redor, seja a pessoa que começou e quer primeiro trabalhar para alguém, e essa parte aqui é importante, tá? Produto e serviço, principalmente serviço, né? Se você lida de um para um, é importante você ter experiência, você não vai vender sem nenhum conhecimento, né? E aí você vai acabar sendo... Né? É ruim para todo mundo, para você e para o seu cliente, que você conseguir, tá? Se prepara, se possível, adquire mão na massa, tá? Se você não é um cara de código, não quer fazer mão na massa, você precisa entender os termos, você precisa estar por dentro, porque aí, de fato, você se torna um especialista na tua área. Nem que você venda para o mercado, sei lá, de saúde, que você venda para um outro tipo de mercado, você se torna referência nessa área para o cliente que não quer conhecer isso aqui, tá? O muro está baixo, cara. Aproveita, tá? Aqui tem uma oportunidade ótima para você fazer dinheiro. Isso pode mudar a tua vida. Não sei qual é o estado da tua vida aí, tá? Mas isso realmente pode mudar a tua vida. Ronald, eu vou ficar milionário? Não sei, cara. Depende do teu trabalho, né? Mas você pode fazer dinheiro. Você pode mudar a tua condição financeira. De repente, se você está me ouvindo, você faz, sei lá, 10 mil reais por mês. Aí você fala assim, quando eu fizer 20 mil reais por mês, eu vou ser feliz. É possível você fazer 20 mil reais por mês? Quando você chegar a 20 mil reais por mês, você vai querer 40. É assim, cara. É assim que funciona, tá? Então, eu não vou falar assim, valores, né? Porque é muito subjetivo. Eu já ganhei 300 reais por mês quando comecei a trabalhar, no começo da minha carreira, tá? O salário mínimo na época era mais ou menos isso, tá? E hoje, 300 reais não é nada. Então, independente da fase que você tá, cara, é importante e é uma oportunidade isso aqui. De fato, é uma oportunidade. Eu realmente acredito que a gente está numa era ótima para abraçar isso aqui, porque as pessoas estão distraídas e encantadas com a ideia. O cavalo de Troia já foi plantado, só que não existe conhecimento suficiente para implantar. E a oportunidade está aí. Você já viu? Tem um resumo aqui. Eu li, eu mastiguei. Só fica para trás quem quiser ficar para trás. E se você quiser fazer parte de um grupo de pessoas que está fazendo isso aqui diariamente, como eu, tem a comunidade. Obviamente, a inscrição não está aberta exatamente nesse momento. Você está vendo esse vídeo em setembro de 2025, mas tem um formulário lá, e futuramente eu vou reabrir. Só vou reabrir quando eu terminar de fazer esse curso aqui que eu estou desenvolvendo, para eu poder dar atenção eventualmente para quem entra também, porque isso aqui consome bastante energia. Beleza? Então, tamo junto e até a próxima.